Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. Aula 9. Roma, aspecto culturais. Origem de Roma. Explicação mitológica. Os romanos contavam o surgimento da sua cidade através de uma lenda bastante curiosa. Diziam que os gêmeos Rômulo e Remo foram jogados no rio Tibre, na Itália. Os meninos foram resgatados por uma loba que os amamentou e em seguida foram criados por um casal de pastores. Quando adultos, voltam para sua cidade natal, chamada Alba Longa, e ganham alguns lotes de terra. Assim, fundam uma nova cidade, Roma. Explicação histórica. Os historiadores afirmam que Roma é resultado da mistura de três povos que habitaram a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Nesta região, desenvolveram a agricultura e atividades pastoris. Em poucos séculos, Roma transformou-se na maior cidade do mundo e capital de um império imenso. Localização. Roma localiza-se em uma região de solo fértil, que é uma continuação da Europa Central e que se prolonga até o Mar Mediterrâneo, chamada de Península Itálica ou Península Apenina. O Império Romano. Com a expansão da República Romana, paulatinamente foi surgindo o Império Romano. Durante os séculos III e IV AC, a população sob o domínio de Roma alcançou o número de 60 milhões, tornando-se 25% da população mundial. A vida e a estrutura de Roma passaram por grandes mudanças, deixando de ser agrária e tornando-se mais comercial. Os povos conquistados ou foram escravizados ou passaram a pagar impostos para o império. A expansão só aconteceu graças ao exército, ponto forte da cultura romana. Bem organizado, o exército, composto por voluntários e equipado fortemente, garantiu a conquista de todos os países em torno do Mar Mediterrâneo. Por este motivo, os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, reconhecendo outros povos. À medida que o império ia sendo conquistado, os romanos procuravam conservar o território e integrar os povos dominados em sua civilização, dando-lhes, em alguns casos, a cidadania romana. Deste modo, Roma acabou por abraçar a cultura de diversos povos e usá-la a favor de sua sociedade, agregando novos conhecimentos e otimizando as suas atividades cotidianas através do que foi aprendido com os conquistados. Pode-se afirmar que a cultura romana é uma cultura de síntese, agindo como uma peneira que selecionava costumes a serem incorporados em seu cotidiano. Língua. O latim foi adotado como a língua oficial do território romano. Uma vez que sua extensão era gigantesca, foi preciso uniformizar o idioma para que os diferentes povos que lá moravam pudessem se entender. Os gregos influenciaram bastante a cultura romana e o latim adotou algumas das suas palavras, pois famílias romanas gostavam que seus filhos fossem educados por mestres gregos. São exemplos de idiomas derivados do latim: português, francês, espanhol, italiano, romeno. Cultura versus divertimento. Circo, teatro, anfiteatro. Panem e circenses. Com a expansão de Roma, a cidade se tornou o foco de todos os acontecimentos políticos e sociais, atraindo a população. Desta forma, Roma ficou bastante povoada, por todas as classes sociais, inclusive a classe pobre que via esperanças em fixar residência em Roma. Como o quantitativo de pessoas miseráveis acrescia gradativamente, os dirigentes romanos precisavam encontrar uma maneira de impedir possíveis rebeliões que pudessem abalar a ordem pública. A política do pão e circo foi a maneira de os líderes romanos imporem um estilo de vida à população, conquistando o seu apoio e mantendo desta forma a ordem e a disciplina. Consistia em ações assistencialistas que envolviam a distribuição de alimentos, cereais, pães, cerveja, e a promoção de eventos gratuitos, circo, teatro,
anfiteatro, para distrair e alegrar o povo, criando uma nuvem de fumaça que os impedia de enxergar os graves problemas sociais em Roma. A arquitetura. Importante herança deixada para o mundo e, apesar de sofrer influências gregas, a arquitetura romana diferenciou-se com características autênticas. Suas características gerais são: a busca do útil, o senso de realismo, a grandeza material, realçando a ideia de força, predomínio do caráter sobre a beleza. As edificações romanas podem ser agrupadas de acordo com sua função, em 5 tipos distintos: religião, templos, basílicas, atividades cívicas, basílicas, higiene, termas e casas de banho, diversão e circo, teatro, anfiteatro, monumentos e arco e coluna triunfal. Exército. É um grande responsável pela expansão territorial romana. Era organizado em legiões de 6.000 homens, vestiam uma couraça de couro ou metal, capacete e escudo para se proteger. Ao dominar os territórios, os soldados permaneciam no local por longas temporadas, contribuindo grandemente para a romanização dos dominados. Curiosidade. O exército romano desenvolveu uma técnica peculiar e, muitas vezes, infalível em suas batalhas. Os soldados se organizavam em 3 fileiras. Os mais jovens portavam uma lança e ficavam na fileira da frente. Os homens maduros ficavam na segunda fileira e levavam dardos. Na última fileira, perfilavam-se os mais experientes e atacavam apenas no final da batalha. Religião. Assim como outros aspectos da cultura, a religião em Roma sofre influências de outros povos, principalmente dos gregos. Havia cultos particulares realizados no interior das casas e cultos e festas públicas oferecidos às divindades. De base politeísta, poli igual vários, theos igual Deus, o Estado romano propagava uma religião oficial que cultuava seus antepassados, além de deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Representações dos deuses romanos. Baco, por Leonardo da Vinci. Cupido, por Adolphe Bulgarial. Lista de deuses gregos comparados com deuses romanos. Veja que são os mesmos deuses com suas características. Depois pesquise para saber mais. Escultura. Os copistas retratavam com fidelidade os traços de homens consagrados, assim como na Grécia. A estatuária romana se orientava pelo real, pela semelhança e era oferecida como presente em comemorações de conquistas e grandes feitos. Desta forma, grandes políticos e líderes do exército eram esculpidos em bustos ou retratos de corpo inteiro, para ficarem para a posteridade. Pintura. Os estudos sobre a pintura romana são prejudicados por uma tragédia natural. A erupção do vulcão Vesúvio soterrou as obras de 2 prósperas cidades romanas, Pompeia e Herculano. No entanto, arqueólogos estudam o que ficou sob a lava. Há ainda os afrescos, bastante representativos na pintura romana. Os gêneros mais representativos são paisagens, retratos, pinturas populares e pinturas triunfais. Agora é com você. Vamos estudar história, pesquise, estude e descubra um mundo fantástico. Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Giraldelli. Giraldelli estuda. Vamos estudar. Até próxima aula.